João 21, de 1 a 25. Finalzinho do Evangelho de João, após a crucificação, após a ressurreição, Jesus aparece ali a seus discípulos, ele se manifesta ali a seus discípulos, ali outra vez, junto ao mar. E o texto nos diz o seguinte: depois disso tornou Jesus a se manifestar aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não conheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem comido, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tomou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-os: siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou-lhe Jesus: e quanto a este? Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que lhe importa? Quanto a ti, segue-me. Até aqui, irmãos. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que foi lida aqui nessa noite, ó Deus. Ó Pai, que ela possa penetrar os nossos corações, ó Deus, como uma espada de dois gumes, ó Deus, dividindo, ó Deus, alma e espírito, ó Deus.
e que ela faça, ó Deus, prosperar naquilo que o Senhor a designou nessa noite, ó Pai. Trabalha, ó Espírito Santo, os corações dos teus filhos e filhas nessa noite, ó Pai, e que a tua palavra, ó Deus, possa ser uma palavra rema no coração de cada um deles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Podeis assentar, nós. Queridos, nós chegamos em mais um final de ano, né? 2022. E todo final de ano é momento de nós refletirmos sobre o que fizemos durante esse ano. Se de fato amamos o Senhor. A gente vê aqui nesse texto o Senhor perguntando a Simão Pedro 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? E eles já tinham uma caminhada longa com Jesus. A caminhada com Jesus aqui estava chegando ao seu fim, porque Jesus então seria elevado aos céus, e o Espírito Santo então seria derramado na sua igreja dentro de alguns dias, e ele estaria com todos de forma permanente, uma forma mais espiritual, mística, né? Diriam algumas pessoas até. E eles não estavam ainda preparados para esse momento especial. Então Pedro é confrontado aqui pelo mestre se ele realmente amava o Senhor. Eu fico pensando quantas vezes nós dizemos: eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Puxa vida, o que eu não daria para estar no lugar de um desses homens, de ser um desses discípulos, de ter vivido o que eles viveram, de estarem junto com o mestre, de caminhar junto com ele, de conversar, de fazer as suas refeições junto com o mestre. Mas a gente vê nesse texto que um desses discípulos, Pedro, a quem havia negado ao Senhor Jesus 3 vezes por ocasião da sua crucificação, agora é confrontado nas suas fraquezas, e o Senhor lhe faz a pergunta 3 vezes: tu me amas? Você está pronto mesmo para essa nova etapa na sua vida? Você está pronto realmente para me seguir? Porque se você está pronto para me seguir, então mostre através das suas atitudes, através das suas obras de agora para frente. Apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, fala do Evangelho, fala do meu amor, fala do sacrifício, fala do preço que foi pago. E quando a gente vê Pedro confrontado pelo Senhor Jesus, e ele faz uma avaliação de si mesmo, ele fica entristecido e envergonhado, e ele fica constrangido, e ele fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas. Jesus estava chamando Pedro para um comprometimento maior e desafiador, algo que mudaria a sua vida permanentemente dali para frente. Ele não seria mais um pescador, ele ainda tinha no seu coração ainda aquela alma de pescador, né? Pelo fato de Jesus, depois da ressurreição, não estar junto com eles ali fisicamente, ele volta então à sua profissão antiga, volta a pescar. E Jesus fala: olha, agora a sua vida agora para frente será outra. Você vai largar as suas redes permanentemente, e agora você vai ser pescador de homens. Algumas pessoas ficam preocupadas, né, e lançam teorias sobre aquela quantidade de peixes que foram pescados, 153 grandes peixes. E alguns lançam algumas ideias, algumas teorias, mas eu não quero me deter a isso, a esse número, né? Eu gosto de pensar que é um número aleatório, e ele foi registrado ali na Bíblia, né? E se ele tem algum significado,
Deus nos revelará o tempo oportuno. Mas esse tempo que nós vivemos também é um tempo em que a igreja também está sendo confrontada, o quanto ela ama Jesus verdadeiramente. Durante esse ano todo, olhe para trás e pense, o quanto você fez para o Senhor? Será que você apacentou? Será que você pastoreou? Será que você falou do Evangelho? Será que você trabalhou para o Senhor Jesus? E todas as vezes que nós refletimos nessas coisas, o Espírito Santo nos leva a um constrangimento tal, e nós reconhecemos o quão pouco nós fizemos para o Senhor durante o ano. Agora há pouco, na oração aqui, a irmã nos dirigiu nessa oração também, e também foi falado isso. Olha, Senhor, quanto nós poderíamos ter feito mais, o quanto nós nos omitimos. As avaliações permitem que nós identifiquemos os nossos pontos fortes, mas também permite que nós identifiquemos os nossos pontos fracos, as nossas oportunidades e também as nossas ameaças, aquilo que nos enfraquece. Foi o que Jesus estava trabalhando aqui com Pedro, de modo que ele pudesse superar as suas fraquezas e se tornar verdadeiramente a pessoa que ele, o mestre, tinha de propósito para Simão. Simão ali verdadeiramente deixava de ser Simão e passava a ser Pedro, a quem Jesus havia profetizado: tu és Pedro. E esse ministério então de Pedro passou a ser um ministério apostólico. Ele olhava para os riscos, para desenvolver e realizar tudo aquilo que ele tinha, mas ele não se detinha, ele não parava, porque ele estava comprometido. E a pergunta que eu faço para nós como igreja, no final do ano, para nós como cristãos, para mim e para você, é se estamos realmente comprometidos em nos avaliar para podermos crescer. E é isso que o Messias faz, é isso que o Senhor Jesus faz aqui. Ele confrontou a Simão para que ele fizesse essa autoavaliação e ele então pudesse crescer. E o Senhor, ele nos confronta em diversas frentes. Ele nos confronta nas nossas palavras, ele nos confronta nas nossas ações, nas nossas atitudes, na forma como nós reagimos a determinadas coisas. E para a gente entender essas perguntas que Jesus fez a Pedro, nós precisamos de olhar para o comportamento de Pedro durante o ministério do Senhor. Pedro sempre se demonstrou ser uma pessoa impulsiva, uma pessoa que fazia as coisas muitas vezes sem pensar. Sacou da espada e cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Ele era em alguns momentos instável, uma pessoa instável, e isso precisava de mudar. E essa situação de instabilidade chegou ao seu ápice no momento em que ele nega ao Senhor durante 3 vezes. O Senhor não se agrada daquele que tem ânimo dobre, ora sim, ora não, ora sim, ora não. Jesus estava confrontando Pedro, porque ele ficou 3 anos acompanhando Jesus e 3 vezes ele nega ao Senhor Jesus. Esse foi o momento mais crítico, nós podemos dizer assim, do relacionamento de Pedro com o Senhor Jesus. Alguns estudiosos dizem que aquele retorno ao ofício, ao trabalho de pecador, era mais um alívio momentâneo daquela tensão que ele estava vivendo.
Até hoje, né, as pessoas, quando estão tensas, estressadas, falam: vou pescar, né? Talvez ele não tivesse ido pescar para trabalhar, mas talvez ele tivesse ido pescar para se aliviar um pouco daquela tensão, daquele estresse. Mas aquele foi um momento de confrontação, de avaliação. E por mais que seja doloroso para Pedro, e por mais que seja doloroso para mim e para você, nós temos que fazer esses momentos de autocrítica, de autoavaliação. E ele demonstrou ficar triste com as perguntas feitas pelo Senhor, mas aquilo era exatamente necessário que se fizesse, para que ele considerasse os desafios que iam se apresentar diante dele. E quando a gente olha as suas palavras, a gente olha as suas atitudes ao longo do ano, né? O que você falou, a forma como você agiu e reagiu durante o ano, nós podemos dizer: será que nós estamos agindo como Pedro? Será que nós estamos precisando de um confronto do Senhor? Esse confronto vem hoje através do seu Santo Espírito, que nos constrange, que nos mostra muitas vezes e que nos faz essa pergunta que fez a Pedro: tu me amas? Coloca aí no lugar, no nome Pedro, coloca o seu nome, Everaldo: tu me amas? Será que nós poderemos responder e dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas eu tenho sido impulsivo, eu tenho sido negligente, me ajuda na minha fraqueza, na minha falta de fé. Como tem sido a sua caminhada com o Senhor durante esse ano? Será que ela foi marcada pela impulsividade? Será que ela foi marcada pela instabilidade? Ou quando a pressão é muito grande, será que nós somos capazes de negar a Cristo, como Pedro fez? Talvez muitas pessoas não neguem a Cristo publicamente, em alto e bom som, como a gente pensa, mas talvez neguem nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas ações. O Senhor continua nos amando, da mesma forma que Ele amou a Pedro. O seu amor continua sendo derramado aos nossos corações, e é esse amor que constrange, que nos faz confrontar com tudo aquilo que nós temos feito e com tudo aquilo que nós temos deixado de fazer para o Senhor. É um amor autêntico, consistente. Há 4 verbos que são usados aqui nessa palavra, nesse texto, no original, no grego. O primeiro verbo relacionado a amor é o ágape, que tem a ver com a reverência e com o amor de forma incondicional. Há também o amor filial, que está relacionado ao afeto, a consideração afetuosa, a amizade, a consideração. Sabe aquele amor que Davi tinha por Jonatas? Era um amor filial. E a gente vê isso em vários textos das Escrituras: Mateus 10, 37, João 11, 3, João 20, verso 2. Há um amor externo, que é aquele amor usado para as relações familiares, né? É traduzido por ternura. E há também o amor eros, que é aquele amor que há entre duas pessoas de sexo oposto, entre os sexos, que está relacionado com o erotismo. E infelizmente a nossa língua, ela adquiriu uma conotação pejorativa. Quando nós lemos aqui, nós não conseguimos distinguir qual desses verbos
verdadeiramente está sendo usado. A nossa palavra aqui, na tradução, ela fica um pouco decadente, né? Limitada em relação ao vocabulário. Mas nas duas primeiras perguntas, Jesus usa o ágape para ver se Pedro o ama com amor incondicional, como foi dito. Tu me amas verdadeiramente? Tu me amas com amor ágape, incondicional, a despeito do que vai acontecer com você? E a despeito do tipo de morte que vai acontecer com você? A missão e o tipo de morte que estavam reservados a Pedro exigiam que ele amasse com um amor incondicional, um amor ágape. Mas Pedro era consciente das suas limitações e responde que o amava com um amor filial, né? Aquele amor de amizade, de afeto, de proximidade, aquele amor, como eu disse, de Davi e Jonatas, né? A alma dos dois estavam ligadas. Era isso que Pedro entendia. E ele diz então que o amava como um grande amigo. Tu sabes que eu te amo. E na terceira vez, o Senhor pergunta usando o verbo filho. Esse verbo que era o verbo que Pedro estava entendendo. E dava a entender aqui que o Senhor aceitava Pedro com a capacidade de amar que ele tinha. Gente, isso é profundo. Será que você consegue me amar no modo ágape, Pedro? Tu sabes que eu te amo. E o Senhor, entendendo que ele não conseguiria, ele pergunta no verbo filho: tu podes me amar verdadeiramente? E aí nós vemos que o Senhor entende as nossas limitações e nos ama, mesmo que nós não consigamos corresponder ao Senhor com esse amor ágape, esse amor incondicional. É um amor que o Senhor tem em relação aos seus filhos, um amor incondicional. E é por isso que Ele envia o Senhor Jesus para morrer no meu e no seu lugar. O Senhor aceitava Pedro com a capacidade que ele tinha de amar. Será que nós aceitamos os nossos irmãos com a capacidade que eles têm de amar? Essa avaliação da integridade de Pedro, ela é muito interessante. Nós reconhecemos aqui a sua limitação e que ele só era capaz de amar o Senhor até o limite das suas forças. Se o Senhor o ajudasse, Senhor, eu consigo te amar até o limite das minhas forças. E quando você não tem mais forças, o Senhor te dá forças para que você possa amar. Já parou para pensar nisso, queridos? Até mesmo o amor que nós temos de ter em relação a Deus e em relação ao nosso próximo não vem de nós mesmos, mas o próprio Deus é que nos dá força. O próprio Deus é que nos dá esse amor. Deus não espera que você seja perfeito e nem que eu seja perfeito aqui na terra. Chegará um dia, sim, que seremos glorificados e aí seremos perfeitos, seremos íntegros diante do Senhor, mas por enquanto nós não conseguimos essa integridade. E nós somos amados pelo Senhor da forma que nós amamos, mesmo não sendo um amor completo, um amor ágape. O Senhor nos ama. Será que nós estamos preparados para amar dessa mesma forma aos nossos irmãos? Será que nós temos sido íntegros
quando nós somos avaliados pelo Senhor, Deus está propondo desafios todos os dias nas nossas vidas, desafios grandiosos, não são desafios pequenos, não. E sabe por que Deus coloca desafios na sua vida, e desafios grandes? Porque a sua misericórdia e a sua graça são superabundantes. Onde tem esses desafios, onde tem esses problemas, o Senhor te dá forças, o Senhor te restaura, o Senhor te coloca novamente no caminho para que você trilhe por Ele. Ele nos poupa dos castigos que muitas vezes nós somos merecedores, e nos dá bênçãos e oportunidades que nós não merecemos. Eu fiquei olhando ali aqueles jogadores no final da Copa do Mundo, quantas bênçãos, quantas oportunidades que eles têm, né? Alguns dão graças a Deus por tudo aquilo que eles conquistaram ali, outros não. Mas eu acho bonito quando um atleta dedica a sua vitória a Deus, reconhecendo que as oportunidades e que as bênçãos vêm de Deus, e que não é merecimento de nenhum deles. Pense nos homens e mulheres de Deus ao longo da Bíblia, e você vai encontrar pessoas como eu e como você. Às vezes a gente olha para aqueles homens e mulheres e a gente fala: puxa, ele que exemplo de fé, foi um grande homem de Deus, foi uma grande mulher de Deus, mas eram pessoas simples, eram pessoas comuns, como eu e você, eram pessoas imperfeitas, eram pessoas falhas, eram pessoas que nós não convivemos, mas que se você tivesse convivido na época, você ia ver imperfeições, você ia ver falhas, você ia ver momentos de medo, você ia ver momentos de desespero, você ia ver momentos de angústia naquelas pessoas, de falta de fé, de falta de confiança em Deus. No entanto, eles se deixaram ser usados por Deus. E é isso que eu quero deixar para que você reflita essa noite. Não importa as suas imperfeições, não importa as suas falhas, mas se você se deixar ser usado por Deus, Deus vai realizar obras extraordinárias através de você. Se deixe ser instrumento de Deus nesse ano que vai começar, nesse ano de 2023, e você vai ver maravilhas acontecer na sua vida, na vida de outras pessoas. Essas pessoas fizeram grandes coisas, os heróis da fé, porque eles tiveram a coragem, não de enfrentar os seus inimigos, mas eles tiveram a coragem de confiar em Deus. E isso fez com que eles obtivessem uma vitória de uma forma que jamais eles conseguiriam se o fizessem sozinhos. Nós vemos aqui nas Escrituras o mentiroso e pacato Abraão se tornou o pai da fé. Nós vemos o trapaceiro e enganador Jacó, que enganou o seu pai Isaac, se fazendo se passar por Esaú, seu irmão, para receber a bênção no lugar dele, e ele se tornou Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Nós vemos aqui o impulsivo Moisés, o homem que se tornou muito manso, o adúltero e assassino Davi, e que se tornou um homem segundo o coração de Deus. Boanerges, o filho do trovão, João, se tornou o apóstolo do amor. Por que você acha que ele se chamava Boanerges, filho do trovão? Porque ele era impulsivo também, e ele se tornou o apóstolo do amor. O perseguidor e cruel Paulo se tornou pregador da palavra de Deus, e o Senhor fez a mesma coisa com Pedro.
de um homem impulsivo e covarde, ele fez um líder da igreja que estava nascendo, capaz de enfrentar ali os líderes religiosos judeus que prenderam e mataram o seu mestre, o Senhor Jesus. Esse homem também, temendo a prisão e a morte, negou que conhecia ao Senhor Jesus. E esse mesmo homem também foi capaz de enfrentar o martírio, conforme o Senhor Jesus havia dito. Segundo a tradição, ele foi crucificado à semelhança do Senhor, em X, de cabeça para baixo. O mesmo homem que negou o Senhor Jesus 3 vezes, agora não negava mais ao Senhor, mas sabendo que o Senhor lhe dava força para suportar todo aquele martírio e toda aquela dor. E nisso nós podemos então pensar e considerar que essa avaliação feita pelo Senhor, ela tem um propósito, que é nos confrontar primeiramente as nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas atitudes, para que nós possamos realmente conhecer quem nós somos. Olha, eu sou fraco, olha, eu sou medroso, eu não tenho essa coragem que eles tiveram, mas eu posso me tornar alguém valente, alguém corajoso, com a graça de Deus, com a força do Senhor. Eu posso me tornar quem Pedro se tornou. E o Senhor vai te apresentar desafios nesse ano de 2023, durante a sua caminhada. Saiba que vão surgir dificuldades, sim. Eu acho interessante que muitas pessoas dizem, para os crentes, para os novos convertidos, por aqueles que aceitam o Senhor Jesus, se batizam: olha, os seus problemas acabaram agora, Você não tem mais problemas. Não é verdade. Você ainda vai continuar tendo problemas, você ainda vai continuar tendo tribulações, só que agora é diferente. Só que agora o Senhor vai te sustentar, só que agora o Senhor vai te fortalecer, para que você passe por todos esses problemas como um vitorioso. E é por isso que Paulo disse que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Mesmo que nós estejamos perdendo alguma coisa, nós agimos como vencedores. Mesmo que você não tenha ganhado algo, uma competição, você é um vencedor. Mesmo que você não tenha chegado na frente, você é um vencedor. E talvez nesse momento da sua vida, quando a gente está já no finalzinho do ano, já acabando o ano, o Senhor esteja te chamando para uma conversa íntima, uma conversa a sós com você. O Senhor esteja te chamando para uma conversa sobre as suas palavras, sobre as suas ações, sobre as suas atitudes e, de fato, o quanto você o ama, se você o ama verdadeiramente. Ágape, o Filho, como você tem amado ao Senhor. O importante é você se dispor, você reconhecer e se dispor. E o Senhor vai te usar de forma tremenda nesse ano que vai se iniciar. Ele tem feito você pensar, Ele tem feito você pesar o seu coração sobre as suas palavras, sobre as suas ações, sobre as suas atitudes. Não fuja, não faça como Pedro, não diga: olha, eu não conheço, porque vai chegar um momento que você não vai conseguir fugir mais. Você vai se encontrar com o Senhor Jesus na praia, assim como Pedro, e Ele vai te perguntar novamente 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Deus não espera que nós sejamos perfeitos agora, mas que nós tenhamos coragem, comprometimento para se lançar nos seus braços e entender que Ele nos ama da forma como nós nunca conseguiremos amá-lo,
um amor incondicional, um amor ágape. Que o Senhor Jesus te abençoe nesse ano que vai iniciar de 2023 e que você possa aprender, assim como Pedro, a confiar no Senhor, a entender as suas fraquezas, as suas fragilidades e se colocar nos braços do Senhor, deixar que Ele te ame, te compreenda na sua fraqueza e te fortaleça, para que você possa fazer grandes coisas no nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra, Senhor. Que ela seja uma palavra viva, verdadeira nos nossos corações, que ela seja uma palavra rema, ó Deus. Que possamos aprender, ó Deus, como Simão Pedro, ó Deus, a reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, a nossa, ó Deus, omissão, a nossa falta de comprometimento, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente, ó Deus, entender quem nós somos, ó Deus, e mesmo, ó Pai, assim, ó Deus, na nossa fragilidade, nós possamos, ó Deus, confiar, ó Deus, confiar no Senhor, ó Deus. O Senhor irá nos fortalecer, o Senhor irá nos transformar, ó Deus, de glória em glória, para que possamos, ó Deus, ser instrumentos, ó Pai, da Tua paz, do Teu Evangelho, do Teu amor, ó Deus, às outras pessoas, assim como seus discípulos foram usados, ó Deus, no início da Tua igreja, Pai. Ó Pai, que a Tua palavra, ó Deus, possa, ó Deus, estar no coração dos Teus filhos e filhas que estão ouvindo essa mensagem, ó Deus, e que o Senhor possa trabalhá-la, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.